Iria fazer uma intervenção com um conjunto de pontos e depois responderia a algumas questões das senhoras e senhores jornalistas. O primeiro aspecto que gostaria de salientar tem a ver com o facto de, ao contrário do que tem vindo a ser afirmado por algumas pessoas e órgãos de comunicação, não é verdade que eu próprio, ou o Sr. Secretário de Estado, ou os serviços do Ministério tenham tido conhecimento destas denúncias de gestão danosa, nem em agosto, nem em outubro. Portanto, tiveram conhecimento destes factos no momento em que foram contatados pela estação televisiva TVI há poucos dias atrás. Aliás, as perguntas que foram dirigidas, foram mesmo dirigidas, se a memória não me falha, algumas delas ainda ontem. Nunca foi entregue a mim próprio, ao meu gabinete, ao gabinete da Sra. Secretária de Estado, nem ao Instituto de Segurança Social, denúncias que eu tivesse conhecimento de gestão danosa. Há, efetivamente, um processo que tem corrido no Instituto de Segurança Social e que foi também dirigido ao meu gabinete, que o dirigiu ao gabinete da Sra. Secretária de Estado e que depois o dirigiu para o Instituto de Segurança Social, relativamente às preocupações e às denúncias de um ex-tesoureiro desta associação que se prenderam exclusivamente com, e acontece em vários momentos, com o facto de, segundo ele, não estarem a ser cumpridas pela raríssimas todas as normas do Estatuto das IPSES, nomeadamente as normas que têm a ver com a identificação dos vários cargos sociais. Foi essa a natureza dos diversos ofícios que foram enviados ao Ministério, ao meu gabinete, em outubro, e ao Instituto de Segurança Social, a partir, salvo erro, de agosto do corrente ano. O Instituto de Segurança Social, através, suponho, do Centro Distrital de Lisboa, contactou a instituição, pediu informações sobre o facto, elas foram respondidas, dizendo que, basicamente, que esse cargo estava de novo preenchido, e essa informação foi prestada, aliás, ao senhor ex-tesoureiro da Raríssimas, que, no entanto, deverá ter considerado insuficiente essa informação e continuou a insistir no sentido de que esta instituição não estaria a cumprir todas as normas exigidas pelo Estatuto das Instituições de Solidariedade Social. Na sequência dessas iniciativas, desencadeou o Instituto de Segurança Social, através de um processo complexo que não vou agora estar a detalhar em todos os seus pormenores, desencadeou um conjunto de procedimentos, dirigindo para o seu serviço de fiscalização esse tipo de afirmações, e o Instituto e o Serviço de Fiscalização do Instituto de Segurança Social iniciou um processo de averiguações e de estudo da situação desta instituição, da Raríssimas, através, nomeadamente, da avaliação das suas contas, estudo das suas contas e preparação de uma ação de fiscalização que estava prevista precisamente para esta altura. Portanto, afirmo de novo com toda a clareza e para que não haja nenhuma dúvida que, relativamente às denúncias que foram feitas e foram divulgadas de gestão danosa nesta instituição, não tive, nem teve a minha equipa, nenhuma informação, repito, nenhuma informação, em particular aquelas que foram divulgadas na peça televisiva ou nas peças televisivas da responsabilidade da TVI.
Obviamente que, no conhecimento dessas peças e tendo em atenção a sua natureza e o justificado alarme que provocaram na sociedade portuguesa e junto daqueles que trabalham com as instituições de solidariedade, foi nossa decisão, depois de termos avaliado a situação, solicitar, ainda hoje o fiz, ao Sr. Inspetor-Geral da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, portanto, uma outra instituição que tem como função específica como função específica a matéria da inspeção, solicitei que, com caráter de urgência, fosse feita uma inspeção global à instituição em causa. Isso decorrerá, já a partir dos próximos dias, com uma equipa dedicada para esse efeito, que irá avaliar todas as dimensões que estão em causa na gestão da instituição. Portanto, essa decisão é uma decisão que pretende, naturalmente, que toda a verdade sobre os factos denunciados seja apurada e seja avaliada e que dela se retirem todas as ilações que forem consideradas pertinentes e necessárias. Portanto, o segundo aspecto foi, na sequência deste caso, foi reforçada, já estava em curso um processo de fiscalização, mas foi reforçada a atuação do Ministério, junto da instituição, com a instalação de uma inspeção a cargo da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e de Segurança Social, que, como disse, se iniciará nos próximos dias. Um terceiro ponto que gostaria de esclarecer tem a ver com a natureza e a quantificação dos apoios que têm sido, por este Ministério, têm sido concedidos a esta instituição, bem como, aliás, a milhares de outras. O primeiro passo no relacionamento do Ministério do Trabalho com a Raríssimas prende-se com o concurso do Programa de Alargamento de Equipamentos da Rede Social, do PARES, a que esta instituição concorreu, como aliás alguns milhares de outras. E foi nesse contexto, no programa PARES, foi concedido um apoio, no valor total de 420 mil euros, apoio para a construção do equipamento, que é conhecido com o nome da Casa dos Marcos, que se situa no concelho da Moita, e que tem um conjunto de valências que são da responsabilidade no seu apoio do Ministério do Trabalho e algumas outras, um bom número de outras, que não têm a ver especificamente com a atividade ou apoio deste Ministério, já que a instituição, e aliás o equipamento construído ultrapassou em muito o apoio que foi concedido através do programa PARES, a instituição tem uma intervenção na área das doenças raras, em muitas outras áreas, para além daquelas que se enquadram na atuação deste Ministério. Para além desse apoio inicial à construção do equipamento, como eu disse, recorreu a muitas outras fontes de financiamento, públicas e privadas, principalmente privadas. O Ministério do Trabalho, o Sistema de Segurança Social, procedeu, nos termos da lei, a acordos de cooperação em 3 áreas com esta instituição. Como sabem, é uma instituição que trabalha na área das chamadas doenças raras e a aprovação num concurso público aberto do apoio do PARES teve a ver, naturalmente, com a escassez de respostas nesta área no nosso país à altura dessa candidatura. As 3 áreas de apoios a respostas sociais que estão situadas no equipamento que eu fiz referência, no concelho da Moita, são um centro de atividades ocupacionais para crianças e jovens
que sofrem de doenças raras. É uma resposta social que existe em muitas outras instituições destinadas às pessoas com deficiência, e esse Centro de Atividades Ocupacionais tem um apoio ao seu funcionamento, apoio anual, previsto na lei, que depende de 2 fatores. Depende do número de crianças ou jovens que frequentam essa instalação e depende dos valores que são fixados para esse acordo, são fixados nos termos da lei e que são idênticos, não necessariamente iguais, porque as situações não são sempre as mesmas, mas são idênticos em todas as instituições que têm centros de atividades ocupacionais, também conhecido por CAUs. Esse valor ronda os 170 mil euros anuais, e a verificação da prestação desse serviço, nessa valência, é feita regularmente pelos serviços da Segurança Social, já que, desde há uns anos esta parte, a frequência destas respostas sociais é comunicada regularmente ao Ministério do Trabalho e acompanhada, tanto que, quando ela se diminui, é também diminuído o valor do apoio. Peço desculpa do detalhe, mas eu que é preciso ficar tudo muito bem esclarecido acerca destes apoios. Um outro apoio, também dirigido ao mesmo tipo de públicos, mas com uma outra natureza, é um lar residencial, ou seja, uma instituição onde vivem crianças e jovens, principalmente, com vítimas também, ou sofrendo de doenças raras, ou situações de deficiência aguda. É, portanto, uma resposta de natureza residencial, enquanto a outra não é residencial. Portanto, são crianças e jovens que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais. Neste caso, é um lar residencial em que, com o apoio de técnicos especializados, esses utentes podem desenvolver um conjunto de atividades e podem residir também com condições de conforto e condições adequadas à natureza das suas enfermidades, que, por serem raras, são de particular exigência em muitos casos. O valor anual ronda os 264 mil euros, 280 mil euros no ano de 2016. É também apoiada uma terceira valência, que também existe noutras instituições, de uma dimensão menor, que é a chamada residência autónoma. É também uma resposta residencial para as pessoas com as mesmas características, mas que demonstram maior autonomia na gestão da sua vida corrente e, portanto, são instalados, são destinadas, nas raríssimas, como em várias outras instituições de solidariedade, é colocado ao seu dispor a existência de residências onde o processo de autonomia é promovido, por forma a que possam mais tarde vir a integrar-se noutro tipo de enquadramento familiar ou individual. O valor desse apoio, desse acordo de cooperação, é da ordem dos 58 mil euros anual, são tudo valores anuais, e também, mais uma vez, repito, está dependente da comprovação das frequências regulares destas instalações por parte de todas as instituições. Isto não é um procedimento específico para esta, é um procedimento que se pratica com as muitas centenas ou mesmo milhares de instituições que na área da infância e juventude, nos idosos ou nas pessoas com deficiência têm este tipo de respostas. São, pois, respostas protocoladas, acordadas entre a instituição e a Segurança Social, cujo valor não é arbitrário, mas depende de tabelas fixadas e, principalmente, das frequências que são avaliadas, são propostas em função da capacidade da instalação por estas instituições. Também, esta como outras instituições, são concedidos
em termos eventuais, alguns fundos de apoio para o seu desenvolvimento ou a sua estabilidade, o que aconteceu na Raríssimas no ano de 2012, 2015 e 2016, um valor total de 327 mil euros. Esses valores foram concedidos depois de uma devida instrução dos processos, nos termos da lei, pelos Serviços Regionais da Segurança Social, de um parecer do Instituto de Segurança Social e depois de um despacho governativo. Portanto, esta é, na sua essência, a história do relacionamento financeiro entre esta instituição e o sistema de segurança social. Este relacionamento em nada se distingue daquele que se concretiza com muitas outras instituições. A distinção tem a ver apenas com o facto de Raríssimas trabalhar numa área que é relativamente, é muito minoritária no nosso país, dada a natureza do público com quem trabalham. Também outras instituições do Ministério, em menor grau, têm concedido apoios, sempre, particularmente apoios em matéria de candidaturas, nomeadamente candidaturas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que concede esses apoios para candidaturas para estágios profissionais ou a criação de emprego ou qualquer outro tipo dos programas que são realizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Todos estes programas, bem como outras atividades, outras áreas, têm sido acompanhadas pelos serviços do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social na sua dimensão de fiscalização e acompanhamento. Várias ações de acompanhamento foram realizadas com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, aos apoios concedidos na área do emprego. Também a Autoridade para as Condições de Trabalho realizou várias visitas a esta instituição no sentido de corrigir algum relacionamento laboral que não estivesse exatamente de acordo com a lei e mantém em atividade um acompanhamento desta, como muitas outras instituições. Até esta, na essência, a natureza do apoio a esta instituição, como todas as outras, é um apoio que é regulado e que tem como pressuposto o desenvolvimento de processos que estão devidamente estipulados na legislação. A natureza desta instituição é uma natureza muito particular. É uma instituição que se dirige, e por isso a sensibilidade deste tema, se dirige a um público muito carenciado, muitas vezes muito frágil, de apoio a pessoas com doenças raras, como eu citei, às suas famílias, em diversas áreas das suas necessidades. E por isso a importância e a sensibilidade que naturalmente e muito justamente este tema tem. É uma instituição que se desenvolveu nestes anos, uma instituição que tem sido considerada uma instituição de referência no plano nacional e internacional. Eu próprio tive, na minha vida pessoal, que não como membro do Governo, tive uma participação nos órgãos sociais desta instituição, fui convidado, salvo erro, em 2013, consta do meu registro de interesses na Assembleia da República, porque era deputado à altura, fui convidado para participar num órgão social não executivo, sem responsabilidades de execução e sem nenhuma contrapartida de natureza financeira. Foi apenas um compromisso cívico que assumi durante esses anos e que abandonei quando assumi de novo responsabilidades governativas. Volto a dizer, foi, do meu ponto de vista, dada a natureza da instituição e o conhecimento que tinha dela, foi uma decisão que tomei, em termos pessoais, como um compromisso cívico de apoio a uma instituição que julgo que desenvolvia uma importante atividade na área que tenho vindo a falar. Finalmente, gostaria de deixar umas palavras finais para a determinação que o Governo, e neste caso o Ministério, tem na condução do processo
que estamos a viver, e nomeadamente a fase que agora se abre. A importância das respostas sociais no nosso país, que abarca muitas centenas de instituições, poderei mesmo dizer milhares, tem uma relevância de enorme significado. Eles cumprem uma função, como eu disse, protocolada com o Estado, com a Segurança Social. O sistema que eu descrevi é idêntico àquele que se processa com as creches, com os centros de dia, com os lares de idosos. Todas estas instituições cumprem um papel de enorme relevância. E a sua relação com o Estado é uma relação de parceria organizada e protocolada. Não de concessão de benesses sem justificação e sem devido acompanhamento pelos serviços da administração pública. Neste caso concreto, naturalmente que a todos nos preocupa a situação das crianças e jovens, muitas delas com dificuldades muito particulares, que são hoje alvo de resposta por parte de Raríssimas. E teremos sempre como grande preocupação a defesa da qualidade e da eficácia e da existência dessas respostas. No entanto, essa necessidade não é contraditória, bem pelo contrário, com um uso absolutamente rigoroso dos recursos que estão ao dispor destas instituições. São instituições sociais que servem fins públicos, que têm um apoio do Estado, por vezes maioritário, por vezes minoritário. Esta instituição até tem capacidade ou possibilidade de ter acesso a outros recursos que não recursos públicos, que utiliza na sua atividade, mas sejam eles recursos públicos ou recursos de mecenato ou de outro tipo de apoios. Mas, particularmente, quando se trata de recursos públicos, é essencial que seja garantido o uso rigoroso e eficaz desses recursos. Por isso mesmo, e volto quase ao início da minha apresentação, o Governo não deixará de responder a todas as dúvidas que foram suscitadas neste processo e irá desenvolver todas as atividades inspectivas e de fiscalização que forem necessárias para que tudo seja conhecido. É por isso que, como eu disse, solicitamos à Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, uma entidade autónoma dos outros serviços da Segurança Social, que, recolhendo toda a informação que já foi produzida pelo Instituto de Segurança Social, conduza agora, e num prazo tão breve quanto possível, iniciando-se desde já, um processo de inspeção à utilização dos recursos e à gestão da instituição Raríssimas. É essa a nossa determinação absoluta, dela não nos iremos desviar e desejamos, naturalmente, que, por um lado, este trabalho seja concluído rapidamente, esclarecendo tudo o que há a esclarecer, que daí se retirem todas as ilações que forem necessárias e que, no decorrer deste processo e após este processo, aquelas respostas sociais possam continuar a desempenhar o importante papel que cumprem na nossa sociedade. Estamos ao vosso dispor para as questões que queiram colocar. De dizer que teve uma participação, antes ainda de ser ministro, obviamente, nesta instituição, foi presidente ou vice-presidente da Assembleia Geral da Raríssimas, é isso? Entre Exatamente. 2013 e 2015. Não são as Assembleias Gerais que aprovam as contas das instituições? Nunca nas Assembleias Gerais se suspeitou ou se levantou nenhuma questão relativamente às contas desta instituição? Bom, a Assembleia Geral e mesa da Assembleia Geral é uma coisa um pouco diferente. Em todo caso, naturalmente que nunca tive nenhum conhecimento de nenhuma situação levantada por quem quer que fosse acerca da utilização. Nos casos de tempo que participei nessas funções, nunca tive conhecimento de nenhuma denúncia ou de nenhuma indicação ou de nenhum facto
que me tivesse colocado a mais pequena dúvida acerca do funcionamento da instituição. Se isso tivesse acontecido, naturalmente tiraria as ilações devidas. André Carvalho Ramos, da TVI, disse no início da sua intervenção que nunca teve nenhuma informação a não ser de violação do funcionamento e dos estatutos desta associação. Mas a verdade é que no ofício que lhe foi enviado em outubro foi anexado outro ofício de 9 de agosto, que tinha sido já enviado ao Instituto de Segurança Social, dizendo coisas como mantém-se movimentação de contas bancárias com irregularidades e pedindo ainda mais ao Instituto de Segurança Social para solicitar uma inspeção profunda não só ao funcionamento, como também às contas da Raríssimas. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer no início desta intervenção não corresponde à verdade, é mentira. O que é mentira? Que não teve nenhuma informação para além de denúncias em relação ao funcionamento. Nesta carta de 9 de agosto é claro que as contas bancárias apresentam irregularidades. Aquilo que afirmei, e volto a afirmar, é que as afirmações que foram feitas, de que eu conhecia, fui alertado para a existência de gestão danosa na instituição, não é verdade. Nunca ninguém me apresentou uma denúncia com dados minimamente concretos relativamente a qualquer dos factos que foram divulgados na peça que a sua estação televisiva produziu. Mas recebeu esta carta com os ofícios de 9 de agosto? Nunca fui informado de atos de gestão danosa. Como há pouco referi, todas as informações que foram chegando ao Ministério acerca de irregularidades estatutárias ou potenciais irregularidades que essas irregularidades estatutárias poderiam conduzir, foram enviadas aos serviços do Ministério do Trabalho para que fizesse a competente fiscalização, mas em nenhuma delas foi identificado, em nenhum caso concreto, nenhuma denúncia de atos de gestão danosa. Mas defende, como tantas vezes referiu, que é preciso um uso rigoroso dos fundos públicos. Recebendo denúncias de irregularidades em contas bancárias de uma instituição que recebe fundos públicos, tanto o seu Ministério como o Instituto de Segurança Social, que é o órgão fiscalizador destas instituições, nada fez. Porque seria fácil identificar despesas como estas nesta instituição. Como disse, e repito, nunca recebi nenhuma indicação sobre atos de gestão danosa nesta instituição. Não recebeu a 12 de outubro este ofício? Deixe-me responder, fez a pergunta, eu vou-lhe responder. Como também disse que foram enviados ao Instituto de Segurança Social. E o Instituto de Segurança Social iniciou um processo de fiscalização à associação em causa, que a 31 de julho, com factos que podem ser plenamente demonstrados, que estava em pleno desenvolvimento e que agora foi reforçado com o pedido de uma inspeção pela Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho. Quando é que foram fiscalizadas as contas? Quando é que teve conhecimento de que esta instituição podia estar a ter uma gestão danosa? Foi com a peça emitida pela televisão, pela TVI? A expressão gestão danosa, tive conhecimento dela, não com a peça, mas com os contactos prévios que foram feitos com o meu gabinete de imprensa nos dias anteriores, ou no dia anterior, à realização, creio que nos dias anteriores, à realização dessa peça. Até aí nunca tinha sido levantada a Até questão? aí todas as informações que foram chegando ao Ministério e que foram sempre dirigidas aos serviços responsáveis para averiguações, as quais foram iniciadas, tenho aqui a data de todos os documentos que foram entregues, não foram esquecidas, nem foram aliás dirigidas a nenhum organismo que não aqueles que têm a responsabilidade de fazer a fiscalização. E essa fiscalização está em curso com a situação que foi agora conhecida. Mas tem aí um ofício de 9 de agosto. Com a informação que foi agora conhecida, como disse, o Instituto de Segurança Social, como é facilmente comprovável
pelas afirmações que eu fiz e pelos documentos que foram chegando ao Ministério, esta fiscalização é uma fiscalização que está a decorrer neste momento na Raríssimas. É uma fiscalização que agora sobe de nível, no sentido em que passa a ser atribuída à Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, que irá recolher toda a informação que já foi produzida pelo Instituto de Segurança Social e chegará às conclusões que serão naturalmente do domínio público. Tendo em conta a relação anterior que teve com esta instituição e caso estas acusações realmente venham a provar não só de gestão danosa, mas também estas suspeitas de que o Sr. Ministro já saberia antecipadamente que poderia haver algum problema na gestão dos recursos, sente-se ainda assim em condições de se manter por parte do Ministro caso tudo isto se prove? Eu só estou aqui interessado em que o trabalho deste Ministério seja feito com rigor e com exigência. E estou aqui a afirmar uma decisão que foi tomada, que é de conduzir um processo de inspeção rigoroso e exigente e dele tirar as ilações que são necessárias. Os atos, obviamente, de gestão de cada instituição são da responsabilidade dessa instituição e a eles devem ser, e essas responsabilidades devem ser plenamente assumidas e não tiro mais nenhuma eleição senão essa. Seremos exigentes, rigorosos, como sempre fomos. Eu gostava de dizer às senhoras e senhores jornalistas que o Instituto de Segurança Social desenvolve centenas de ações de fiscalização em instituições de solidariedade social. Centenas de ações de fiscalização, todos em cada ano. Naturalmente que existem prioridades. A primeira prioridade é aquelas que se prendem com riscos para os utentes, em particular os mais frágeis destas instituições, mas aquilo que é verdade, e muitas instituições que nos possam estar a ouvir sabem que isso é verdade, que com autonomia técnica, ou seja, sem nenhuma indicação do poder político, a fiscalização da Segurança Social todos os anos realiza centenas de ações de fiscalização. Também a Inspeção-Geral do Ministério, agora em casos mais localizados ou em instituições mais representativas, desenvolve ações de inspeção com total autonomia na metodologia e na identificação das instituições. A meu pedido, o Sr. Inspetor assumiu o compromisso de inserir imediatamente a inspeção a esta organização no seu plano imediato de atividades. Se isto poderá não danificar a imagem do próprio Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Isto também pelo facto de ter feito parte dos órgãos desta associação. Como eu já disse, assumi as responsabilidades que assumi na instituição, que são responsabilidades não executivas, com um sentido de intervenção cívica. É uma instituição de solidariedade que tem tido o reconhecimento do conjunto da sociedade portuguesa como cumprindo uma função de enorme importância. Tem tido o reconhecimento internacional desse facto. Foi isso que me levou a aceitar com toda a transparência, sendo eu deputado, inseri isso na minha informação a quem a quisesse conhecer, aceitei exclusivamente com esse objetivo, de dar o meu contributo como cidadão para uma instituição que eu tinha, na altura em que assumi essa responsabilidade, tinha, e era um simples deputado, tinha uma avaliação, até porque tinha acompanhado desde o seu início, de que cumpria uma função única no conjunto das respostas sociais do nosso país. Como disse, filo sem nenhuma vantagem de tipo pessoal, não fui remunerado por nada, dei o meu contributo cívico no apoio à definição das estratégias daquela instituição. Saí quando o Sr. Primeiro-Ministro me convidou a de novo assumir responsabilidades neste Ministério. Não creio
que a minha independência seja posta em causa por esse facto, já que a nossa prática neste Ministério tem sido a de desenvolver cada vez mais instrumentos de gestão que são baseados na abertura e na transparência. Fomos nós e eu próprio que, ao contrário do que acontecia no passado, passámos a conceder apoios a estas instituições para o investimento através de concursos públicos. Esta instituição teve esse apoio no âmbito do concurso público nacional, ao qual concorreram milhares de instituições e do qual não houve uma reclamação. Assim como, já este ano, introduzimos também um processo aberto e transparente de concurso público para os apoios ao funcionamento das instituições, e esses sinais são sinais que não são aleatórios, têm a ver com uma atitude de abertura, de transparência e de fiscalização por parte de todos aqueles a quem compete fiscalizar os exercícios públicos. Portanto, estou completamente tranquilo acerca desse aspecto. Sr. Ministro, uma vez que há um ofício de 9 de agosto, outro de 12 de outubro, por onde é que andou esta investigação? Se agora é que diz que chegou à Inspeção-Geral, certamente já foi... A senhora não me entendeu, mas eu repito tudo o que disse. No meu gabinete, no gabinete da Sra. Secretária de Estado, os ofícios que foram dirigidos, no nosso caso foi apenas um, em outubro, indicando por parte do Sr. Jorge Manuel Rocha de Oliveira Nunes um conjunto de problemas com o funcionamento da Raríssimas, eles foram dirigidos ao Instituto de Segurança Social, que os dirigiu ao Serviço de Fiscalização, que já tinha iniciado um processo de fiscalização a essa instituição, ele está em curso. A decisão que agora tomamos foi de, se quiserem, elevar o grau desse processo de fiscalização através da participação direta da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho. Para que o processo estava em curso... Então o Sr. Ministro tinha conhecimento destes ofícios, porque é 9 de agosto e se diz que tem em sua posse todos os ofícios que lhe foram enviados com estas denúncias. No antepenúltimo parágrafo do ofício de 9 de agosto, que foi enviado também para si, posteriormente a ter sido enviado pelo Instituto de Segurança Social, é dito claramente, e vou lê-lo daqui se o senhor não o quiser ler, mantêm-se as movimentações de contas bancárias com irregularidades. Isto não se trata apenas de estatuto da associação. Não, a minha pergunta é se não seria logo caso para tornar prioritário, como foi agora. Essa que é a pergunta, Sr. Ministro. Vocês não respeitaram isso, a última pergunta que também disse. Eu responderei às questões que levantarem com toda a clareza. E quem nos está a ouvir sabe bem do que é que eu estou a referir. Foram identificados um conjunto de atos de gestão que foram considerados atos de gestão danosa. E foi esse aspecto que, ao contrário do que foi afirmado, eu aqui reafirmei e volto a reafirmar, eu não tinha conhecimento de nenhum atos de gestão danosa concretizados no que é que seja que fez parte da reportagem que a TVI transmitiu. São denúncias concretas que revelam ou relevam de uma significativa seriedade e gravidade, e é isso mesmo que, face a afirmações genéricas que constavam dos documentos que tinha recebido e que não ficaram nas gavetas de nenhum membro do Governo, nem nenhum outro elemento, mas foram dirigidos aos serviços de fiscalização que iniciaram um processo de averiguações face a este novo conjunto de informações. Foi decidido, penso que isso é muito claro, o que eu estou a dizer, face a este conjunto novo de informações, foi decidido elevar o grau de intensidade e de rapidez do processo de
de inspeção e não simplesmente de fiscalização. Quando é que começou a primeira inspeção às contas? Quando dizem que, quando o senhor jornalista me pergunta, bom, não seria... a senhora sabe, os senhores sabem, todos sabem que existem muitas situações críticas que exigem fiscalização. Nomeadamente, aquela que é dada sempre uma prioridade maior é aquela que põe em causa a situação, o bem-estar ou a qualidade do tratamento dos utentes das instituições sociais. Essa tem sempre a primeira prioridade. Obviamente que a dimensão financeira, há equipas específicas para isso, também o tem, é uma segunda prioridade. Quando ela é de uma dimensão tão clara como esta que agora estamos a falar, assume, obviamente, um relevo maior, mas existem um conjunto muito alargado de prioridades e sobre a pergunta que estava a ser feita em segundo nível, sobre quando é que estas perguntas foram feitas, quando é que se iniciou, peço desculpa, o processo de fiscalização, se a memória não me falha, foi em 31 de julho de 2017. Às contas? A todo o processo de natureza financeira da instituição. Tendo em conta o caráter sensível da instituição, particular, considera que a atual Presidente tem condições para continuar à frente da Raríssimas? Essa é uma responsabilidade que comete, em primeiro lugar, a senhora Presidente da Raríssimas. Os estatutos das instituições particulares de solidariedade social são bem claros. É a primeira reação do Ministro Vieira da Silva depois da exibição desta investigação da TVI à gestão de dinheiros da Associação Raríssimas, uma investigação da Ana Leal, que está em estúdio. Ana, ouvimos o Ministro dar algumas explicações, mas ficam muitas dúvidas no ar. Nomeadamente, esta carta que tu tens nas tuas mãos, a carta que o ex-tesoureiro que tu entrevistaste enviou para o Ministério e que o Ministro Vieira da Silva diz que recebeu, mas diz que não se apercebeu, através desta carta, de que havia gestão danosa. Bom, o Sr. Ministro está-se a agarrar ao termo gestão danosa para tentar limpar a sua imagem. Não há outra forma e outra conclusão que se possa tirar. Porquê? Ele disse muito bem que tinha recebido e, de facto, foi com aviso de recepção e carta registada. E na carta que é enviada é remetido perante a ausência de respostas por parte do Instituto de Segurança Social, que também é estranho não ter dito nada ao Sr. Tesoureiro, isto acreditando que a fiscalização começou a 31 de julho, é muito estranho que não tenham querido, por exemplo, ouvir este senhor, certo? Perante 3 cartas que foram enviadas em datas diferentes. Quando ele se mostrou disponível para denunciar tudo. Exatamente. E perante a insistência de 3 cartas face à falta de respostas. E, portanto, nessa altura é quando o ex-tesoureiro escreve precisamente ao Sr. Ministro, remetendo para as tais cartas que já tinham sido enviadas para o Presidente do Instituto de Segurança Social. E se formos aqui logo, a 9 de agosto de 2017, por exemplo, que é para onde remete ao Sr. Ministro, por exemplo, diz-se logo aqui, e aqui não há dúvidas nenhumas, o Sr. Ministro diz que não teve conhecimento da parte de gestão danosa, mas aqui diz logo, fala em irregularidades. O assunto é logo irregularidades. Para começar. Depois, mantém-se movimentação de contas bancárias com irregularidades. Depois, pede ainda solicitar uma inspeção profunda não só ao funcionamento, bem como às contas da Raríssimas. Portanto, o Sr. Ministro não pode dizer que nesta altura já não havia suspeições sobre a questão das irregularidades nas contas. E gestão danosa passa por dinheiros. Portanto, ele não pode dizer que não sabia. Quando muito, não sabia a duplicação de faturas, por exemplo, que eu apresentei na reportagem. Quando muito pode dizer que não sabia das despesas de deslocações fictícias que a Sra. Presidente apresentou também e que eu mostrei na reportagem, quando muito pode dizer que não conhecia o detalhe, mas não pode dizer que não tinha conhecimento desde outubro, pelo menos, acreditando que só chegou ao conhecimento do Sr. Ministro em outubro. E também devo confessar que acho estranho ele referir essa data, porque se há uma fiscalização desde julho, sabia há muito mais tempo. Exatamente. Sabia há muito mais tempo.
Nós, inicialmente, nesta conferência de imprensa do Ministro, ele começa por dizer que, quando recebeu a carta do ex-tesoureiro da Raríssimas, que só foram levantadas suspeições no que dizia respeito ao estatuto das IPSS. Porém, no desenrolar desta conferência de imprensa, Vieira da Silva faz referência a uma investigação que já estava a decorrer. Exatamente. Antes, depois ele acaba por especificar a data, do dia 31 de julho. Uma investigação, nomeadamente às contas, como ele acabou por responder ao André Carvalho Ramos, que está lá na reportagem. Mais do que isso, é que pegando nas tais cartas, que ele até confirmou ter recebido, não é? As cartas que não tiveram resposta por parte do Instituto de Segurança Social, por exemplo, a 21 de setembro, para além das contas, falam-se também reiterar, porque ele estava desesperado, não é? E pede a intervenção do Ministro. A intervenção deste organismo, porque, não é? Há demissões, verificam-se demissões de membros da direção da Raríssimas em bloco e suspeitas. Portanto, o que é que o Sr. Ministro precisava mais para perceber, quer dizer, qualquer um de nós, português é português, percebe que aqui são levantadas muitas suspeições sobre irregularidades na gestão da Raríssimas. A única coisa que não está aqui escrita é a gestão danosa, que é o termo que o Sr. Ministro está-se a agarrar numa fuga para a frente, como é evidente, porque para mim é muito claro que, pelo menos, e pelos vistos até, pelo menos desde outubro, dizia eu, pelos vistos desde julho, que o Sr. Ministro sabe disto. E continuo sem perceber também como é que o Instituto da Segurança Social ainda não quis ouvir, perante tantos meses de investigação, o ex-tesoureiro. Aliás, neste caso, os ex-tesoureiros, mas pelo menos este que deu a cara perante as denúncias à Segurança Social, continua à espera de ser ouvido depois destes meses todos. Do que é que estão à espera? Aliás, o Ministro fala em milhares de instituições semelhantes a esta, por todo o país, confirma que há várias inspeções a desenrolar-se. Nós quase que podemos extrapolar e pensar que se com esta acontece o que está a acontecer, o que é que não acontecerá com as outras? Exatamente. Que não são alvo de reportagens. E eu acho que é importante também dizer isto, que é, hoje com esta conferência de imprensa do Ministro Vieira da Silva, também se desviaram as atenções de outra questão que para mim é crucial. O Sr. Secretário de Estado da Saúde ainda não justificou, e tem que justificar ao país, aliás, não respondeu que ele às trabalhava perguntas. E recebia como consultor, exatamente, e ainda não respondeu perguntas que a TV lhe colocou, que são cruciais, porque todos nós sabemos hoje, perante as provas irrefutáveis que apresentámos nesta investigação, que o Sr. Secretário de Estado sabia perfeitamente que era pago com verbas que eram desviadas do apoio às crianças com doenças raras para pagar o seu ordenado. E, portanto, o país exige que haja uma explicação. E até o momento, e já passaram 3 dias, o Sr. Secretário de Estado ainda não justificou, aliás, ainda não apresentou uma explicação para isto, porque nós já sabemos que ele sabia, porque eu apresentei os e-mails. Agora, está na hora do Sr. Secretário de Estado assumir responsabilidades sobre isto, porque isto é verdadeiramente vergonhoso. Não há outro termo, porque um Secretário de Estado não pode estar a desviar verbas, neste caso pagas, ironicamente, pelo Ministério da Segurança Social e Trabalho. Vale a pena dizer que, naturalmente, irá haver desenvolvimentos ao longo da tarde, tendo em conta esta conferência de imprensa do Ministro Vieira da Silva, mas, independentemente destas declarações, mais logo tu vais apresentar outros dados que mais investigaste. Novidades e mais desenvolvimentos sobre esta investigação. Ana, obrigada por esta primeira reação na tarde informativa da TV2024. Depois desta conferência de imprensa do Ministro Vieira da Silva, foram as primeiras declarações do Ministro da Solidariedade Social, depois da reportagem da TVI sobre a gestão de dinheiros na Associação Raríssimas. Ora, entretanto, também sabia que Ricardo Batista Leite, o deputado do Partido Social Democrata que tinha sido convidado para ser vice-presidente da Associação Raríssimas, decidiu recuar na decisão e já não vai aceitar o cargo. Diz que depois da reportagem na TVI não tem condições para integrar a direção da Raríssimas. Há cerca de 2 semanas fui convidado pela doutora Paula Brito e Costa para integrar a direção, tendo-me sido informado que tinha surgido uma vaga na direção.
Uma vez que eu tinha esta relação institucional em que conhecia de perto o trabalho em que centenas de crianças são tratadas, seguidas, com grande humanismo por parte dos profissionais daquela casa, sempre foi um trabalho muito meritório e sempre, a causa das doenças raras sempre foi uma causa que eu defendi e, nesse sentido, na altura, anuí e concordei em colaborar a título voluntário, pro bono, nessa função no âmbito da direção. Na sequência daquilo que foram as notícias destes últimos dias e da reportagem da TVI, de facto levantaram-se um conjunto de suspeitas e de posições e um lado da associação que eu desconhecia por completo. E perante o conjunto de afirmações que foram sendo feitas e de esclarecimentos, sinto que neste momento as condições que me levaram, como disse, como médico, como profissional de saúde e como servidor público na área da saúde, a aceitar o convite, essas condições em que eu aceitava em boa fé, como voluntário, a colaborar com a associação, deixaram de existir. E, como tal, não vejo condições para que possa, neste momento, tomar posse e, portanto, naturalmente não assumirei essas ditas funções na direção da Raríssimas. Ficam também aqui os argumentos deste deputado do PST para não assumir a vice-presidência. E é mais uma das artimanhas usadas pela senhora Presidente Paula Brito da Costa, que os estatutos são claros, que dizem que ela tinha que substituir os demissionários, obviamente, porque isto são demissões em bloco, e tinha que colocar lá pessoas da sua confiança. Pelos vistos, uma das pessoas era o senhor deputado. Só que o estatuto é claro das Raríssimas, porque diz que para pertencerem à direção têm que ser sócios há mais de um ano. Bom, este senhor deputado é sócio há 15 dias, uma coisa de última hora. E o que é que a senhora Presidente faz? Utiliza, o senhor deputado não sabia, mas nós sabemos que ele ficou colocado o número 97 como sócio da Raríssimas, o que é uma ficção. Uma espécie de limpeza de caderno. Exatamente, foram outros ex-sócios antigos, agarraram no número 97 e colocaram no senhor deputado e fica resolvida a questão. Claro que não fica, porque ainda, enfim, isto não é a República das Bananas. Esta Presidente ainda não teve vontade de prestar esclarecimentos à TVI? Ainda não, e não me parece que o venha a fazer, porque ela sabe que será confrontada com documentos e provas irrefutáveis. E também gostava de dizer o seguinte: o que eu apresentei, para as pessoas terem uma ideia, foi uma diversidade em termos de conteúdo de documentos. Eu tenho muitos documentos sobre as compras no supermercado, sobre as compras de vestidos noutros sítios e por aí fora. Portanto, obviamente que eu não podia apresentar tudo, mas tenho-os comigo e, pelo que sei também, já estão nas mãos da Polícia Judiciária. Ana, mais uma vez, obrigada por estes esclarecimentos. É também o ponto final deste jornal. Já a seguir, notícias atualizadas na tarde informativa da TV24 pela Carla Moita. Até amanhã.